Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club. Como eu já tinha adiantado, a gente vai começar a falar um pouco agora de trabalhos, medicações com impacto, né, na IC de fração de ejeção preservada. E, assim, é até engraçado porque, por muito tempo, a gente meio que renegou, né, a IC de fração de ejeção preservada, no sentido de antes do próprio brief, a gente achar que a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, por ter esse espectro, talvez não seria tão deletéria quanto a fração de ejeção reduzida, mas hoje a gente sabe que tem uma taxa de mortalidade muito semelhante, e talvez também o que mais pese aí foi o fato de, por muito tempo, a gente não ter um trabalho positivo, né? Na verdade, a gente tem poucos trabalhos nesse perfil de paciente, quando comparado ao tanto de trabalho que a gente tem na fração de injeção reduzida, mas eu separei pelo menos os mais conceituais para a gente discutir na próxima semana. Então, hoje a Gabi vai começar falando do CHARM, que seria um trabalho do uso de BRA nesse contexto, né? Eu vou deixar ela apresentar e a gente faz os comentários no final. Gabi, fica à vontade. Bom dia, gente. Eu sou a Gabriela, sou a R3 da Cardiologia do Hospital Mecor. E como o doutor disse, a gente vai começar pelo CHARM, que foi o efeito da candesartana na mortalidade, morbidade de um paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, o contexto do estudo. A insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, né, a ICFEP, é frequente, especialmente em pacientes idosos e hipertensos. Então, até a realização desse estudo, havia poucas evidências de que um tratamento modificador sistema renina-angiotensina reduzisse eventos clínicos nessa população. Então, a fração de ejeção preservada não significa ausência de risco. Os pacientes continuam sendo hospitalizados, e isso é frequente, e isso também aumenta a morbidade desses pacientes. Os desfechos adicionais incluíram também mortalidade por todas as causas, hospitalizações, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e o perfil de segurança dos pacientes. Conseguindo passar aí para vocês? Estou travando aqui. Aí. Então, pergunta. Em pacientes com insuficiência cardíaca sintomática e a fração preservada, né, do ventrículo esquerdo, a candesartana reduz o risco de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca em comparação com o placebo? Então, o método, o ensaio foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo e multicêntrico. O segmento foi de aproximadamente 36 meses. Participantes tinham insuficiência cardíaca sintomática e a fração de ejeção superior a 40%. E o N de paciente foi mais ou menos 3.023 pacientes, sendo que a candesartana foi 1.514 e o placebo 1.509. E aí, os critérios de inclusão para o estudo. Então, idade maior ou igual a 18 anos, sintomas de insuficiência cardíaca classe funcional 2 a 4 da NIRA, fração de ejeção do ventrículo esquerdo maior que 40, igual eu falei, necessidade de tratamento diurético para controle dos sintomas, hospitalização prévia por insuficiência cardíaca ou níveis elevados de peptídeo natriurético, conforme os critérios do estudo. E critérios de exclusão era intolerância ou contraindicações à candesartana, pressão arterial inadequada ou disfunção renal grave e condições clínicas que reduzissem a segurança ou possibilidade do segmento. Então, aqui foi a divisão, né, dos pacientes. Então, a idade média foi de 75 anos e aqui a divisão entre as classes, né, do 2, 3, 4 do NIRA, sendo maior no paciente do classe 2. Então, os pacientes foram randomizados para candesartana ou placebo. A candesartana foi iniciada em dose baixa, titulado conforme a tolerância. Então, a dose-alvo era 32 miligramas uma vez ao dia. O tratamento habitual para insuficiência cardíaca e comorbidades foi mantido conforme o julgamento do investigador. E o desfecho analisado era pelo princípio de intenção de tratar. Então, desfechos primários. Morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca. O desfecho primário ocorreu na candesartana em 30% e o placebo 32,9%, com um hazard rate de 0,86 e um p-valor de 0,051. Então, a diferença ficou no limite, né, da significância estatística para o desfecho composto, com tendência favorável à candesartana. Então, desfechos secundários. A candesartana reduziu o número de hospitalizações por insuficiência cardíaca e os episódios de hospitalização recorrente.
não houve redução significativa na mortalidade cardiovascular isolada. E também não foi demonstrado benefício para a mortalidade por todas as causas ou para outros componentes cardiovasculares avaliados. Então, aqui, essa curva do trabalho, a gente observa a separação progressiva das curvas a favor da candesartana para o desfecho composto de morte cardiovascular hospitalização. Mas o resultado primário não atinge a significância estatística na análise. Então, o benefício foi predominante relacionado às hospitalizações, sem redução da mortalidade cardiovascular. Então, aqui o número de admissões no hospital, né, por piora da insuficiência cardíaca. E aqui a gente percebe que na morte né, do desfecho primário não teve diferença. Então, 170 contra 170. E aqui onde teve a diferença, né, na admissão hospitalar, 241 versus 276. Então, análise por intenção de tratar. Então, foram 3.000 pacientes mais ou menos randomizados, né, 1.514 candesartana versus 1.509 do placebo. O objetivo era avaliar o efeito, o bloqueador do receptor de angiotensina em pacientes com IC e a fração preservada. Foi um modelo Cox ajustado por covariáveis pré-especificadas. Então, a segurança. A interrupção do tratamento por efeitos adversos foi mais frequente com a candesartana. E os eventos que tiveram maior relevância foram a elevação da creatinina, hipercalemia e hipotensão. E aí, como são efeitos colaterais, né, esperados, é necessário monitorar a função renal, potássio e pressão após o início e durante a utilização do medicamento. As limitações do estudo. Então, a insuficiência de fração de ejeção preservada, ela vai representar uma síndrome heterogênea com diferentes mecanismos fisiopatológicos. Então, o estudo não vai permitir afirmar que todos os subgrupos da ICFEP respondem de mesma maneira para o bloqueador do receptor da angiotensina. Então, a ausência de redução significativa da mortalidade limita a extrapolação do tratamento como terapia modificadora do prognóstico. E aí, a conclusão do trabalho. Então, em pacientes com ICFEP, a candesartana apresentou tendência favorável no desfecho composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, mas ele foi mais evidente na redução da hospitalização do que na mortalidade. Ele foi um estudo importante para a evolução do tratamento da ICFEP, mas não justifica considerar a candesartana como terapia universal para reduzir mortalidade. E lembrar, igual eu já falei, que deve incluir sempre a avaliação de função renal, potássio, pressão arterial, congestão e tolerância individual do paciente. E aqui o checklist, né? Então, desfechos primários foi randomizada, todos os pacientes foram adequadamente contatados, o segmento foi completo, a análise seguiu o princípio de intenção de tratar, a condição cega foi contemplada, os grupos comparados eram similares no estudo, os grupos não foram tratados igualmente, né, porque um recebeu placebo, e o resultado aqui é incorporar na prática clínica. Pode ser aplicado aos pacientes, todos os objetivos foram considerados, e os benefícios superam os riscos e os custos. Gabi, parabéns pela apresentação, acho que foi bem direto ao ponto. Eu vou colocar alguns dispositivos aqui, só para ajudar a explicar, que assim, tem dois pontos centrais aí, que eu até queria depois chamar o Zarur, o House e a Nath para dar a opinião deles, né? Acho que assim, quando a gente fala de CFR, todo mundo já tem bem estabelecido o quarteto na cabeça, sabe do impacto que isso vai causar na redução de mortalidade, e até uma discussão que eu estava tendo com o Luiz Felipe outro dia, né? É engraçado quando você pega, assim, os perfis de médicos, né? A gente tem uma geração mais antiga que é muito guiada pela lógica mecanicista, né? Que é aquele pessoal que, tipo, na cabeça não faz sentido entrar com beta-bloqueador, o paciente já tem fração de injeção reduzida. A gente que está aqui, né, nessa discussão hoje, a gente já parte dessa lógica da medicina baseada na evidência, né? A gente está aqui discutindo trabalhos onde a gente até aproveita dessa lógica mecanicista para criar uma teoria e, em cima dessa teoria, avaliar se ela realmente tem impacto na mortalidade do paciente. E aí uma grande crítica que todo mundo tem com os cardiologistas
é que cardiologista adora MACE, né? Não é à toa que a gente está aqui no Friday MACE Club, né? Eu também coloquei esse nome, guiado muito disso que a gente está sempre pensando. E, por muito tempo, a gente entendeu a fração de ejeção preservada como um espectro semelhante à fração de ejeção reduzida, onde talvez aquela hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona causava aquela disfunção diastólica, e você agir nessa hiperativação desses sistemas, talvez poderia ajudar a afrouxar aquele ventrículo, melhorar a relação ventrículo-arterial, diminuir a pós-carga do paciente e ele ter melhora de desfecho. Só que a ICFEP é uma doença que é muito mais complexa, né? A gente vem, basicamente, entendendo ela no passar desses anos. E hoje a gente fala muito dessa síndrome cardiorrenal metabólica, onde questão da obesidade, do diabetes, aquele aumento da gordura visceral, que a gente consegue ver mesmo na gordura cardíaca ali, talvez contribua muito para esse processo, e no sentido que a gente até hoje não conseguiu achar uma droga que efetivamente reduza a mortalidade nesse cenário. E aí a gente fica um pouco em cima disso. Já a cardiologista gosta de MACE, não tem nenhuma medicação que reduz MACE, a gente não tem um tratamento específico. Só que antes mesmo de pensar num tratamento específico, quando a gente fala de CFEP, o diagnóstico eu já acho muito difícil. Eu queria depois ouvir a opinião do House, do Zarur e da Nath, que assim, a fração de ejeção reduzida, o aluno do terceiro ano consegue dar o diagnóstico. Ele pega o eco, vê a fração de ejeção reduzida, ele fala que o paciente tem CFR, né? Mas a fração de ejeção preservada, você vai ter que partir do critério de Framingham para aumentar a sua probabilidade pré-teste do paciente ter o diagnóstico. E por muito tempo, quando a gente discutiu lá o TopCat, por exemplo, que a gente destrinchou a questão metodológica, onde na Rússia e na Geórgia, os pacientes precisavam internar com falta de ar, mas esse internar por falta de ar, vai ter paciente que tem falta de ar porque está obeso, paciente que tem falta de ar porque tem uma pneumonia, um DPOC descompensado. Então, assim, o BNP acaba ajudando a gente nessa diferenciação diagnóstica, mas o paciente obeso, o paciente com pericardite constritiva, por exemplo, não aumenta o BNP. Então, o próprio diagnóstico da ICFEP, até basicamente ali 2018, quando a gente começou a ter a incorporação dos scores, né, o HFpEF, o HPFF, a gente tinha uma dificuldade diagnóstica. E hoje, mesmo com esses critérios, quando eles pontuam ali no meio termo, é difícil para a gente, muitas vezes, fazer um eco de esforço físico e comprovar que esses pacientes realmente têm um aumento da pressão de enchimento no esforço. Então, eu entendo que existem essas duas barreiras grandes aí na questão da ICFEP, né? O primeiro, a gente tem mudado a forma de entender e até o próprio diagnóstico hoje, a gente tem ferramentas mais precisas. Quando a gente pega esses trabalhos mais antigos, eu acredito que tem muito paciente aí que talvez não tenha ICFEP, que tinha uma pneumonia, que tinha um DPOC, que às vezes era só um paciente destreinado. E tem essa questão mecanicista da gente ter essa obsessão pelo MACE, né? Então, por muito tempo ali, a gente queria algo que reduzisse mortalidade, mas quando você compara o paciente com fração de ejeção preservada com o paciente com fração de ejeção reduzida, a fração de ejeção reduzida, a gente tem muito paciente isquêmico, jovem, que consegue, às vezes, remodelar com o aumento aí das taxas de reperfusão. Enquanto a IC de fração de ejeção preservada, a gente tem essa dificuldade diagnóstica, a gente tem os mimetizadores da ICFEP, né? Então, as famosas fenocópias, cardiopatia hipertrófica, estenose aórtica, amiloidose, sarcoidose, e tipo, outras doenças que têm tratamento específico, que você não vai ter um tratamento padrão para todo mundo. E por muito tempo a gente ficava esperando essa redução de mortalidade. E aí a gente vai discutir mais para frente o APRO Preserved e o DECLARE, só a partir, então, de 2018, 2019, que a gente conseguiu fechar melhor esse diagnóstico através desses scores, que a gente conseguiu entender que a redução de internação nesse perfil de paciente, que geralmente é um paciente mais velho, é um paciente multicomorbidade, ela vai trazer benefício relevante para a gente também, no sentido daquela figura que eu tinha colocado na aula passada, né? Esse paciente que acaba internando menos, ele tem menos declínio funcional, tem menos de perda de massa muscular,
tá menos suscetível a infecções, e com isso tem melhora de qualidade de vida também, né? Então, quando a gente vai discutir esses trabalhos mais antigos, às vezes focado muito em mortalidade, muitas vezes na fração de ejeção preservada, eu acho que vocês precisam abrir a mente nesse contexto de redução de internação. E aí, assim, é lógico que eu tenho meus conflitos de interesse, por ser speaker da Libs, mas isso eu já entendia desde a época lá da minha residência, quando a gente falava do Charm, por mais que ele não tenha essa redução de mortalidade, e aí é lógico que é uma análise secundária num trabalho negativo, a gente vê uma significância robusta nessa questão de redução de internação, entendeu? Então, assim, quando você vai para as mesas de IC, vai ter sempre esse ponto aí do paciente com fração de ejeção preservada, principalmente naquele perfil que, na verdade, é a levemente reduzida, né, que quando você pega as análises pós-hoc de 40 a 49, teve um benefício nessa redução de internação com a candesartana, coisa que a gente não viu nos outros trabalhos. Eu só mostrar aqui rapidinho, gente. Compartilhar tá aqui. Então, só se mostrar esse diapositivo, mostrando a evolução aí dos trabalhos com IC de fração de ejeção preservada, né? Então, Diapositivo, você apelou, hein? Entreguei a minha idade, né? Então, a gente vai acabar não falando do iPreserve nem do PEP, eu separei na próxima aula só esse JDHF, mas a gente teve trabalhos posteriores aí com a ibezartana e com o perindopril, que falharam tanto no desfecho composto aí de morte e internação, e mesmo nos desfechos secundários de tendência de internação, também não mostraram evidência, né? Então, quando você fala de certificação de gestão preservada, pelo menos o pessoal da IC, lógico que a história começa aqui, né, com o Emperor Preserved e com o Declare, mas eles sempre dão um ponto aí relevante para a candesartana por esse desfecho secundário aí na redução de internação, né? A gente vai falar do Paragon mais para frente, e o Paragon acaba ganhando uma evidência ali no tripé, mas se o Felipe aí, o Halsey puderem complementar, o que eles acham desse entendimento da ICFEP, se eles consideram a candesartana ou segue a lógica que é um desfecho secundário no trabalho negativo. Então, o meu problema com os estudos em relação à ICFEP é que eles abrem o leque até fração de ejeção 45 ou 40, né? Eles puxam para trás, e aí eles acabam entrando no terreno de insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida ou quase reduzida, no caso, né? Ali mais próximo de 40. E, em geral, o que a gente vê é que é exatamente essa população ali de 50 a 40 que acontecem os eventos, né? Eu acredito sim que esses pacientes eles têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, só que esse termo levemente reduzida, ele dá uma impressão errada, né? Parece que o paciente ele não está tão grave, né? Ele parece uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, mas não tão reduzida assim. Na verdade, esses pacientes com fração de ejeção entre 40 e 50 são pacientes com fração de ejeção preservada e reduzida ao mesmo tempo, né? Então, seria como se ele tivesse as duas coisas ao mesmo tempo, né? Seria uma insuficiência cardíaca mista, vamos dizer assim. Então, ele tem um componente diastólico possível, né? Porque senão ele não seria sintomático. E ele tem também algum grau de disfunção ventricular. E esses pacientes que são considerados como levemente reduzida, na falta de um termo melhor, né? São pacientes que, em geral, vão ter dois polos da doença no mesmo paciente. E aí, será que a candesartana ela não funcionou por conta da função ventricular que está um pouco reduzida, né?
Essa é a pergunta. Será que foi isso? Será que não foi isso? A mesma ideia com párago, mesma coisa com empaglifosina. É exatamente esse trechinho de paciente que melhor se beneficiam. Então, será que é de fato nos pacientes com fração de ejeção acima de 50 funcionaria legal ou não funcionaria? Ou será que ele pegou só aquele polo de doença onde já está perdendo a fração de ejeção? Essa é a minha dúvida praticamente em todos os estudos. Basicamente é isso. Fala, Janine, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Ouvindo claro, pode falar, Ralf. Beleza, pessoal. A insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, realmente, acho o espectro do diagnóstico dela muito difícil, que o Janine falou, porque se a definição dela seria a incapacidade de você manter débito com pressões normais, o diagnóstico ele tem que envolver aumento das pressões pulmonares ou pressão média do lado esquerdo, que a gente acaba falando na cardiografia. Metade dos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, quase, tem pressões pulmonares normais em repouso, você necessitando de algum exame a mais para fazer esse diagnóstico, que reproduziria a clínica do paciente, que em repouso às vezes é normal, e com esforço ele aumenta. Parâmetro ideal, cateterismo. A gente não tem isso disponível. Parâmetro de surrogate que a gente utiliza, ecocardiografia. O problema é que a maioria dos lugares não tem essa característica e treinamento de você fazer o diagnóstico de aumento das pressões durante o estresse físico, nesse caso, que idealmente deveria ser a cicloergometria para você conseguir acompanhar esse paciente ao longo do tempo. O PNP desses pacientes muitas vezes está falsamente mais baixo, por quê? A CFEP ela tem espectros. Esse para mim, é uma das grandes dificuldades em relação à terapêutica. Tem o espectro do paciente mais obeso, que a dispneia está relacionada a esse componente metabólico mais evidente. Esse espectro, a tirzepatida e a semaglutida vão dar muito bem. Agora, se você pegar o espectro da ICFEP, da mulherzinha mais sarcopênica e dar isso, provavelmente ele vai ser mais maléfico do que não. Então, assim, para mim, o grande questão da ICFEP são os espectros. Por isso que eu acho muito legal que a diretriz ela orienta que, primeira coisa, antes de falar que a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, olha os componentes secundários patológicos que a gente chama de CFEP secundária, né, que são os mimetizadores. Se você conseguir excluir esses mimetizadores, considere depois os fenótipos. Paciente mais sarcopênico, assim, tentar algumas medicações mais metabólicas, né, dapaglifosina, empaglifosina. Paciente mais obeso, aí essas medicações que melhoram a classe funcional e a dispneia, mas com um componente de redução da obesidade em si. Em relação à candesartana, no paciente que tem o componente hipertensivo, eu uso ela ainda nesse tratamento, porque ela vai precisar de uma medicação hemodinâmica que atua no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que também está ativado nesses pacientes, talvez em menor proporção do que na insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, né? Mas eu acabo utilizando. Mas a ICFEP, toda vez que a gente tentou fazer esse caminho comum, simplista da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, a gente errou, porque aparentemente ela não é um espectro só. Muito boa intervenção, viu, Rosted? Essa explicação dos polos, né, da insuficiência cardíaca, por exemplo, você considerar a ICFEP, por exemplo, num dos polos, como se fosse uma doença plurimetabólica num polo, no outro nos pacientes mais sarcopênicas, com o ventrículo mais rígido mesmo. Se não pensar dessa forma, você erra, não tem como, tá? Então é muito difícil você colocar em caixinhas, né? É basicamente isso. É isso que eu ia falar também. Assim, mais uma vez, tem o meu viés, né? Mas, como eu falei, igual o House, por exemplo, você pega aquele paciente que já tem essa IC, você considera uma fração de ejeção preservada ou levemente reduzida. Antigamente falava, vai tratar a doença de base, vai tratar a hipertensão, vai tratar o diabetes. O meu racional acaba sendo esse. Então, muitas vezes é um paciente que, quando você vai ver lá no REFPEP, ele pontuou por hipertensão,
por aumento da pressão de enchimento, e às vezes é um paciente mais idoso. Então, tipo, ele já tem hipertensão e tem uma disfunção renal. O BRA, ele vai ajudar a tratar tanto a hipertensão como a função renal, entendeu? Eu normalmente falo para vocês que o BRA é um antitussígeno, mas eu sempre falo também que tem 2 contextos que eu acabo preferindo o BRA. Um é o paciente com síndrome aórtica, que é aquela extrapolação do paciente com Marfan, e o outro é esse paciente com uma IC levemente reduzida, fração de ejeção preservada, pensando na Candida sartana. Não sei se a Nath quer comentar alguma coisa também. Oxigênio é bom, eu vou começar a usar essa. Então, sobre essa questão do ECFEP e essas medicações, que foi bem pontuado, mas o que eu queria, eu estou até tentando ver o estudo aqui da reabilitação cardiopulmonar em pacientes com ICFEP. A melhora da sensação de dispneia referida e da funcionalidade, teste de caminhar de 6 minutos. Eu vou achar esse estudo, mas muita gente esquece de enviar esse paciente para reabilitação cardiopulmonar. E é um paciente que mais se beneficia de programa estruturado de medicina e estilo de vida associado à reabilitação cardiopulmonar. Porque o tratamento da ICFEP é o tratamento das doenças de base. E se esse paciente é sedentário, mesmo que ele sendo sarcopênico obeso, ele tem que começar a reabilitação cardiopulmonar. Então, tudo que tentar colocar na conta de uma medicação só, não acho que vai falhar também nos estudos. Porque a Candida, realmente, hospitalização, eu costumo usar um perfil de paciente hipertenso, mas o restante, a gente acaba tendo que fazer esse olhar para qual fenótipo tá. Eu tenho uma aula que eu dou, Nath, para o pessoal do 5º ano lá da Univag, e eu sempre coloco esse dispositivo aqui. Na verdade, é uma meta-análise, né? Com vários trabalhos de reabilitação cardiovascular, mas mostrando a tendência aí, a redução de internação, a melhora da capacidade de caminhada e uma tendência até a redução de mortalidade, né? Mas é algo aí que até ontem eu atendi, por acaso, um fisioterapeuta especialista em reabilitação cardiovascular que trabalha lá naquele órgão do Estado, né? Eu estava comentando com ele exatamente isso, que a gente tem pouco essa cultura, né? Deveria encaminhar mais os pacientes para reab, né? Seja uma IC, para melhora da capacidade de esforço físico, e até o paciente com DAC crônica, né? Então, a gente sabe que esse exercício treinado, assistido, melhora a tolerância do paciente, né? E aumenta, na verdade, o limiar de angina, né? Essa é outra coisa que o Halsted falou, se você colocar o paciente sob esforço, às vezes você tem o paciente com angina crônica silenciosa, né? Ele está fazendo, na verdade, um equivalente anginoso por conta de disfunção ventricular que ele faz durante o esforço. Esse paciente ele passa falsamente com o ICFEP. E aí, esse é o que mais vai responder, no fim das contas, a reabilitação cardiopulmonar. Muito boa a discussão, gente. Muito boa mesmo. Gostei muito. Algum residente quer perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Pode passar para o Epcat, então, Gabi. Um de cada vez aí, pessoal. Tá. Então, agora, sobre o EPICAT 3 Trial, é um estudo que avaliou a rivaroxabana associada à aspirina versus aspirina isolada após a artroplastia total do quadril ou joelho. Então, contexto. O estudo comparou as duas estratégias de prevenção de evento tromboembólico após a artroplastia total de quadril ou joelho. A comparação central foi entre a aspirina isolada e a estratégia rivaroxabana-aspirina. Então, a relevância clínica está em avaliar se uma estratégia mais simples pode manter eficácia aceitável no período pós-operatório. Então, a pergunta: em pacientes submetidos à artroplastia total de quadril ou joelho, a aspirina isolada é não inferior à estratégia da rivaroxabana aspirina para o desfecho tromboembólico estudado.
Então, o estudo foi estruturado como um ensaio de não inferioridade. Então, métodos. Foi um ensaio randomizado, duplo cego, multicêntrico e controlado. Foram 15 centros universitários canadenses. Ele começou em 5 de fevereiro de 2021 e terminou em 15 de janeiro de 2026. Cada paciente foi seguido por 90 dias. Foram randomizados 5.429 pacientes que foram submetidos à artroplastia total. Então, após exclusões, 5.365 foram incluídos na análise principal. A idade média do estudo foi de 66,5 anos e as mulheres participantes do estudo foram 56,9%. Então, o grupo aspirina contou com 2.718 pacientes e o outro grupo 2.647. Então, aqui nos critérios de inclusão. Então, foram submetidos pacientes que fizeram artroplastia letiva unilateral primária ou de revisão de quadril ou joelho. Critério de exclusão. O paciente já ter um evento prévio, fratura de quadril ou membro inferior nos 3 meses anteriores, câncer metastático, e só um adendo aqui do que eu coloquei, não foi um critério de exclusão, mas o uso prévio de AS em dose menor de 100 era permitido. Então, a administração perioperatória é critério do médico assistente. Aí aqui é só a característica dos pacientes, então a idade médica eu já falei, né, 66,5, as mulheres de porcentagem 56,9%. E aqui eu coloquei só o score, que é o Stop TEV, que é a pontuação aditiva, então 1 ponto para cada um dos seguintes: idade entre 65 e menor que 65 anos, IMC maior que 35, doença arterial coronariana e câncer. E aí, 2 pontos, idade maior que 65 anos e 3 pontos, história prévia de TEV. E aí, isso classificava o risco do paciente. Então, o risco padrão era um score menor que 3 e um risco maior era um score maior ou igual a 3. E aí, 96,6% foram classificados como risco padrão. O uso crônico de AS, 8,0%. O tempo médio de internação foi de 1,1 dia, com alta no mesmo dia, sendo 55,4%. As meias de compressões foram utilizadas, 19,5%, mais em joelho do que em quadril. E a anestesia geral dos procedimentos foi de 10,1%. E aí o desenho do estudo, então a comparação entre o AS, 81 mg dia, versus a rivaroxabana com o AS. Então, protocolo de tromboprofilaxia. Fase 1, primeiros 5 dias pós-operatórios, o AS ou rivaroxabana. E fase 2, após 5 dias, todos os pacientes vão receber o AS 81 mg dia. Mais 9 dias adicionais se for do joelho e mais 30 dias adicionais se forem do quadril. Então, cegamento do estudo, o AS e rivaroxabana foram administrados em cápsulas de gelatina opacas idênticas. O desfecho primário, então. Desfecho primário de eficácia para trombose venosa proximal ou embolismo pulmonar. Então, AS isolado, 0,48%. Contra a rivaroxa mais o AS 0,45, com p-valor de 0,02. Então, o AS isolado foi não inferior à combinação rivaroxa e AS. Então, aqui a curva, né? Então, nesse estudo, elas são praticamente sobrepostas no segmento, e tem a incidência muito baixa do tromboembolismo venoso, né? 0,48 versus 0,45 da combinação. Então, aqui o estudo, como ele foi não inferior, ele se ajusta aqui no intervalo de confiança. Aí, pulei aqui. Então, aqui ele colocou, né, os eventos, então, tromboembolismo venoso proximal, e também eventos hemorrágicos para cada abordagem. Então, desfecho de segurança, sangramento maior ou não maior clinicamente relevante. Então, o AS isolado, 1,66 versus a rivaroxabana, mais o AS 2,04%. Sangramento maior, sendo maior no AS isolado, 0,44% versus 0,30%. E o sangramento não maior clinicamente relevante, maior na combinação, que foi 1,74%. Então, análise por intenção de tratar modificada, excluindo 37 pacientes randomizados nessa alocação. Foi utilizado o teste unilateral com intervalo de confiança de 95 e significância de 0,05. Então, a margem de não inferioridade, 0,7 ponto percentual. O poder estatístico planejado, 90%. E o tamanho da amostra, 5.400 pacientes.
e a diferença de risco foi estimada pelo método de Walker. Então, o AS isolado é não inferior a rivaroxabana por 5 dias, e o AS na prevenção de TVP proximal e embolismo venoso. Taxas de evento baixas e semelhantes, igual eu já falei. Então, a diferença absoluta bem abaixo da margem de não inferioridade. Então, diferença mínima clinicamente importante. O sangramento maior, não maior, clinicamente relevante, sem diferença relevante entre os grupos. E 6 óbitos total, apenas um atribuído ao evento embólico pelo comitê de adjudicação. E aí, só um adendo aqui, que a TVP distal isolada foi excluída do desfecho pelo baixo risco de morte e complicação. Mas a TVP distal sintomática foi vista com mais frequência no grupo do AS. Então, desfecho composto expandido, 1,03 para o AS versus 0,37 para a combinação. Não inferioridade mantida, com um p-valor de 0,16. Então, as limitações do estudo. Sem dados de etnia coletado, então, possível subrepresentação de pacientes negros, população exclusivamente canadense, que pode limitar a generalização, sem diferenças relacionadas a meio de compressão ou tipo de anestesia. Então, o estudo não teve poder estatístico para esses fatores que eu citei. E aí, a conclusão, a pergunta do EPICAT, então, é clinicamente relevante, é a eficácia trombofilática versus a simplicidade de segurança da medicação utilizada. Então, a AS isolado foi não inferior à combinação rivaroxabana com AS na prevenção da TVP proximal e evento embólico pulmonar, pós-artroplastia de quadril e joelho. Então, e sem diferença clinicamente relevante em sangramento. Então, a decisão de qual medicação usar é individual, deve considerar o risco trombótico, o risco hemorrágico e o tipo de artroplastia e protocolo institucional. E aqui no checklist, então, desfechos primários foi randomizado, todos os pacientes foram adequadamente contatados, o segmento foi completo, a análise seguiu, em princípio, a intenção de tratar, a condição cega foi contemplada, os grupos eram similares, além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente, e é possível incorporar os resultados da prática clínica. Fecha todos do checklist. Obrigado, Gabi, pela apresentação. Eu acabei trazendo esse estudo, que estavam discutindo muito lá na comunidade do Cardio Papers, que provavelmente vai mudar a conduta, que seria algo aí inovador, né, essa questão de trombo, mas é até para ouvir um pouco a opinião dos chefes aqui, é que na hora que eu li, assim, gerou um pouco de confusão na minha mente, no sentido que realmente a gente às vezes fica muito acostumado com um score clínico e acaba não se guiando muito nessa questão de score cirúrgico, né? Mas eles, de certa forma, têm trabalhos observacionais, onde na população pós-artroplastia de joelho e quadril, eles colocam uma taxa de TVP que pode chegar até 70%, né? De forma que é quase que rotineiro o uso de anticoagulação. Por muito tempo eles faziam Clexane, com o advento dos DOACs, acabou se incorporando essa dose profilática do DOAC, né, da rivaroxabana, principalmente, de 10 miligramas, como prevenção de TBP e TEP. Mas, assim, eles nunca tiveram critérios muito bem estabelecidos, acabava sendo meio que DOAC para todo mundo, por 10 a 14 dias, às vezes uma artroplastia de quadril, o paciente vai ficar tipo um mês acamado, às vezes você conseguir colocar o pé no chão, estender essa profilaxia por 30 dias. E aí, acho que há uns 3, 4 anos atrás, esse mesmo grupo lançou um trabalho chamado CAT2, onde eles testaram uma estratégia de você fazer a rivaroxa por 5 dias, depois passar para o AS, mostrando que até teve uma não inferioridade ali comparável, né? Mas acabou não sendo assim absorvido como uma recomendação forte na maioria das diretrizes de anticoagulação, né? Sendo uma recomendação fraca ali 2B, no sentido, o paciente com alto risco de sangramento e baixo risco de eventos embólicos, o uso do AS possa ser considerado, né? Tem, mais uma vez, aí a lógica mecanicista também, né, que na minha cabeça, às vezes, é difícil de entrar, que quando a gente fala de AS, a gente pensa naquela ativação de fibrina inicial, né, que ele
trombo branco, que geralmente o pessoal fala, né? E quando a gente fala de anticoagulante, a gente pensa no fator 10 ativado, aquele coágulo já formado, né? E aí, geralmente, contextos diferentes também, né? O AS acaba sendo mais útil nesse evento tromboembólico arterial, enquanto o anticoagulante acaba sendo mais útil no contexto venoso, né? Mas eu, particularmente, quando peguei esse trabalho e vi uma taxa de evento tão baixa, assim, de 0,3%, 0,8%, por mais que exista um risco aí formal de TEP, a minha questão aí foi que, será que nesse perfil de paciente de muito baixo risco, eventualmente até não ter terapia, não seria uma questão a se abordar, né, já que o risco de evento foi tão baixo, né? Mas eu trouxe mais para ouvir opinião também, porque, assim, a lógica que eu estou vendo nas principais comunidades ali que eu participo, é todo mundo, assim, empolgado com o trabalho, defendendo uma postura aí de mudança de diretriz, no sentido que, aí, mais uma vez, o grupo de trabalho que o paciente se apresenta, né? São pacientes de muito baixo risco, né? Ele colocou ali os core stop VTA, mostrando que era um paciente que não tinha câncer ativo, não era uma cirurgia traumática, né? Então, nesse contexto de paciente, caso ele tenha um alto risco de sangramento, agora a gente tem uma evidência mais robusta aí de não fazer o DOAC por tanto tempo e talvez aumentar o risco de alguma complicação hemorrágica. Se o Felipe, o Raul, se já a Nath quiserem dar alguma contribuição. Bom, o primeiro ponto é que eu acho muito estranho, né? Até sou um pouco conspiracionista, vamos dizer assim, enoxaparina continuar sendo padrão em relação a todo paciente com risco de TVP, né? Enquanto a gente já tem drogas muito mais tranquilas, né? Por exemplo, rivaroxabana 10 miligramas, a chance de sangramento disso é muito baixa. E ele não entra em teste contra a enoxaparina, enquanto é muito desagradável você tomar enoxaparina profilático, né, diariamente, principalmente pacientes de longo período de internação. Por que não um teste direto em pacientes que não sejam prótese de quadril ou de, enfim, outra prótese ortopédica contra enoxaparina? Eu acho muito estranho não ter esse estudo, viu? Ou, enfim, não ter ninguém se movendo nesse sentido, sabe? Sendo que é uma droga muito mais cara, né, enoxaparina, e desagradável para o uso, né? Em relação à mecanicidade que o Janine colocou para mim, é exatamente isso, tá? Muito estranho, né? O AS funcionar igual uma droga que é anticoagulante, né? Porque, pensando de maneira, como a gente sempre pensa, né, de maneira lógica, não faria muito sentido, já que você não tem um fator tecidual de fato, né, uma lesão direta para o que a gente chama de hemostasia primária, né, que seria a ação da plaqueta em si, né, ativação plaquetária. O que eu fiquei confuso foi em relação ao paciente que já usava o AS. Esse paciente, ele foi randomizado para AS ou foi randomizado aleatoriamente? Eu fiquei na dúvida nisso aí no trabalho. Eu também só aceitei, eu não cheguei aí no apêndice para avaliar, mas eu acho que era a minoria. Eu digo isso porque o AS ele tem uma ação de inativação plaquetária definitiva, né? Então, ficariam uns 7 dias aí sem ação plaquetária, pelo menos tão eficiente quanto. Então, se esse paciente mudasse, fizesse crossover para rivaroxabana, poderia aumentar talvez um pouco o sangramento, não sei. Vou olhar aqui só a porcentagem de pacientes que foram incluídos, mas eu acho que era a minoria que já usava essa antes. Vou ter que procurar o apêndice. Aqui ele não coloca a porcentagem de pacientes que usavam o AS antes. Fala, Janine, posso falar aqui um pouquinho? Então, pessoal, é o seguinte, acho que esse trabalho ele não pode ser extrapolado para a prática clínica.
Primeiro, score de baixo risco, stop VTA lá de 1 ponto. Segundo, a média da alta hospitalar pós-cirurgia de quadril ou joelho foi de 1 dia, com variação de 3. Ou seja, os pacientes tiveram deambulação precoce. E a maior crítica desse estudo é que toda vez que você vai tentar uma terapia, que em tese deveria ser inferior que o AS, com um anticoagulante, mesmo que seja só 5 dias, você tem que fazer uma busca ativa a essa trombose. E na avaliação deles, o trombose só era definido se o paciente tivesse sintoma. Então, eles não chegaram ao final do estudo, fizeram ultrassom em todo mundo e viram, opa, muitos desses pacientes tinham trombose subclínica. A trombose só era contabilizada nesse estudo se o paciente ele se queixasse de trombose. Então, quando você quer avaliar terapias e dar uma segurança para o paciente, você tem que fazer a busca ativa desses pacientes. É igual terapia em que você quer usar um anticoagulante e um dispositivo. A busca ativa tem que ser com ressonância se você quer avaliar a AVC, mesmo que o AVC seja menor. Então, nesse caso, acho que a crítica maior foi nessa busca ativa e, principalmente, na utilização do AS, que, em tese, na fisiopatologia, não teria muita função nesses pacientes. Mas, baixo risco, o paciente deambulou muito precoce, você diminuiu menos ainda o risco desse paciente fazer uma trombose, e a falta de uma busca ativa com ultrassom em todo mundo ao final do exame para avaliar se esses pacientes tinham tido alguma trombose subclínica, superficial ou profunda. Você tem uma experiência boa aí, mas com o pessoal da ONG, o que você pode falar para a gente? Sinceramente, eu achei estranho, porque eu não vejo isso na vida real. O perfil de pacientes da minha prática é viciado. É um perfil grave, já multimórbido. Então, assim, não tem condição. Deu estratégia com tranquilidade. 0,4% é baixo, hein, bicho? 0,4% é muito baixo de TVP. Não faz sentido. Assim, na minha prática, mas aí que tá. É a questão da seleção da galera. E como o Halton falou, como que foi feito esse rastreio? E foi um segmento longo. Eu não vi no estudo se fizeram um segmento assim para avaliar depois de alguma complicação, enfim, não sei. Não é para minha prática clínica. Estou aqui no apêndice, mas não consigo encontrar a porcentagem de pessoas que já usavam AS, professor. Achei. Tinham dois. E você viu que a AS rivaroxabana sangrou menos do que a AS isolado. Professor, tinham 2 pacientes no grupo aspirina e 1 no grupo rivaroxabana. Já Bom, usavam. ou seja, ninguém, né? Mas é basicamente isso. Acho que todo mundo ainda incrédulo. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Mas uma coisa nisso que me fez refletir foi até uma mudança de postura que eu tive quando voltei para Cuiabá, que assim, a gente, por comodidade, estar no hospital, muitas vezes nosso paciente clínico, eu acho que é um perfil totalmente diferente de um paciente cirúrgico, né, e totalmente diferente do paciente oncológico, igual da Nath, a gente tem esse hábito de, paciente internou, é Clexane para todo mundo, é pantoprazol para todo mundo, né, sendo que a gente tem scores para avaliar esse risco de eventos, né, o Caprini, principalmente, que vai levar em conta tempo de mobilidade, se o paciente fica mais de 30% do dia acamado, se está deambulando, se tem câncer, etc. Na oncologia tem o clorana. O Daniel é muito chato aqui no sentido que pós-plastia e cateterismo, quando ele faz heparina, ele deixa a gente sem fazer a profilaxia por 72 horas, né? E aí no começo, nossa, mas vai aumentar o risco de trombose e tal. E aí você vê que a grande maioria dos nossos pacientes clínicos, na verdade, são baixo risco e poderiam estar sem terapia de Clexane profilático, né? O professor Felipe até comentou, na época da pandemia, por redução do uso desenfreado, né, de enoxaparina, a gente teve uns abastecimentos lá no hospital onde eu fiz residência,
e foi meio que propagada essa prática de usar a Rivaroxa 10 miligramas em pacientes clínicos, né? Mesmo a evidência ter sido apenas para pacientes cirúrgicos. Então, acho que talvez deva ter alguma corte aí, porque provavelmente foi coisa que aconteceu em vários locais do mundo. Mas que bom que eu não tô sozinho aí nesse raciocínio. Eu estava pensando já, nossa, só eu que... Não faz sentido, não faz sentido. Cara, eu peço isso há muito tempo, viu, Janine? Porque, cara, o que 10 miligramas de rivaroxabana vai fazer de mal você usar de forma diversa, sabe? Substituindo a enoxaparina. O que a enoxaparina teria de benefício? Não consigo entender. Período curto também, não sei, de 14 a 30 dias, né? Isso aí. Mais uma vez, muito boa discussão. Obrigado pelos professores. Coloquem o chapéu de alumínio aí, beleza? Falou. Tchau, tchau, gente. Boa sexta. Gente, boa sexta, bom final de semana. Semana que vem a gente vai discutir um pouco sobre os beta-bloqueadores na ICFEP.